Salve, salve, morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura de Redes e Ruas, nosso livrinho aqui, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, de Paulo Gerbaldo, com tradução da Daphne Mello e publicado pela editora Funilaria. Então, novamente aqui, aquele agradecimento muito especial à editora Funilaria, que trouxe a possibilidade da gente estar trabalhando com esse livro. Lembrando vocês que aqui embaixo na descrição você vai ter como comprar o livro, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa e uma coisa muito importante. A segunda coisa, a partir daí você vai ter também como encontrar o PDF desse livro lá no nosso Drive, um PDF disponibilizado no site da própria editora. Várias editoras estão fazendo isso, a Editora Funilaria, Expressão Popular, de graça, tá? E a partir disso eu queria lembrar vocês, né? Que nesse Drive a gente colocou recentemente alguns livros da Expressão Popular, então a gente tem 10 livros novos que talvez a gente leia, mas eu subi lá. Vai saber, são livros que eu tenho interesse, alguns eu tenho físico, outros não. De qualquer forma, a gente consegue acompanhar aqui. E eu também subi o meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, então você pode ter acesso a ele gratuitamente, tá? Então, você que olha e fala, morcego, eu queria muito ler seu livro, já está disponível, peço perdão pela demora, não foi uma coisa fácil de fazer, porque tive que procurar algumas coisas, tive que alinhar algumas coisas, eu não corrigi, então ali está o texto cru, e o texto revisado, certinho, selecionado, está disponível lá no site da editora Terra Sem Amos, que você pode comprar e que também vai estar aqui na descrição. Beleza? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego, e atualmente a gente está discutindo, então, redes e ruas, as mídias sociais e o ativismo contemporâneo. Antes da gente continuar, aqueles recadinhos muito rápidos, gente. Tanto esse projeto quanto outros que a gente toca, né? Então vocês receberam 2, 3 semanas atrás um vídeo sobre o Marighella e o Abdul Öcalan. Vocês vão receber agora um videozinho sobre a Angela Davis. Olha que legal, olha que interessante, olha que foda, né? A gente vai começar a trabalhar então com a Angela Davis. A gente também começou a trabalhar com Mariátegui e o Peru, né? O Peru que inclusive está tendo revolta lá atualmente no nosso podcast. Para tudo isso acontecer, vocês podem apoiar a gente de duas formas. Pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, ou pelo nosso Pix, que também é o e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com, tudo na descrição. Cupom de livros rolando no site da Autonomia Literária, #morcego da Autonomia te dá 20% de desconto, tá? E aproveita e dá um pulo lá na Clio Operária, a nossa revista, que tá tendo vários textinhos novos muito bons. Beleza? Então segue as redes sociais, vai tudo na descrição. Bora lá pro vídeo, que hoje a gente tem algumas coisinhas interessantes, porque a gente vai abrir um capítulo novo, né? Vou colocar aqui para compartilhar a tela para vocês. Selecionar o Drive. Vocês vão abrir o Drive aí na descrição, aqui já tá aberto o livro, tá? Mas aí vocês vão em Redes e Ruas, que é o nome da pastinha e que é o nome do livro, e na pastinha só tem esse livro. Então tá facílimo de achar, não tenho o que reclamar. E a gente entra então em Não Somos Gente de Comentar e Curtir, a coesão revolucionária de Shabab al-Facebook. E aí então a gente vai entrar um pouquinho neste mundo proposto pelo Paulo Gerbaldo. Tudo que fazemos é postar no Facebook. Somos a geração do Facebook. Ponto final. Comentário feito por um usuário na página Kulena, Khaled Said. E aí vocês podem ver que existe uma diferença, né, entre o título e o que está sendo dito aqui nesse subtítulo, né? Aí a gente vai avançar aqui, vai ter essa imagenzinha foda do Egito, que é onde a gente vai começar a nossa reflexão. Durante a manifestação realizada em julho de 2011 contra a continuação do regime militar, atrás de uma das cercas verdes ao redor da Praça Tahrir, um ambulante estava ocupado vendendo souvenirs revolucionários. Entre eles, uma camiseta com os dizeres Revolução de 25 de Janeiro, ao lado do qual havia duas palavras, Liberdade e Facebook. Ali perto, na rua Talat Harb, um grafite reproduziu o logotipo azul e branco da rede social de Zuckerberg. Um pouco mais adiante, ainda era possível distinguir letras pintadas desbotadas compondo a palavra Twitter numa lojinha. Esses escritos pareciam bastante estranhos aos olhos ocidentais, acostumados a ver logotipos de sites, como os de Facebook e do Twitter, reluzindo numa tela de computador, e não espalhados pelas ruas, menos ainda como conteúdo de grafites políticos. E aí fica novamente a questão, né? Isso está acontecendo no Nepal? Pergunta. Não sei. Eu realmente não sei. Mas é exatamente esse constrangimento que revela algo importante sobre a dinâmica da Revolução Egípcia, como um processo conduzido por uma juventude experiente na internet, a Shabab al-Facebook, juventude do Facebook. Como explicarei nesse capítulo, no curso da Revolução Egípcia, as mídias sociais se tornaram meio de uma coreografia de assembleia, facilitando a união dessa juventude cosmopolita do Facebook em torno de uma identidade comum e sua precipitação material numa juventude de rua, zombada por anos pela mídia estatal, como gente de comentar e curtir, a geração da internet se infundiu com o espírito missionário de salvação nacional, incitada por páginas do Facebook, postagens em blogs e tweets.
eu fico pensando sempre, né, qual a possibilidade disso acontecer no Brasil, tendo em vista, inclusive, esse processo da utilização da internet pela esquerda radical hoje em dia. As mídias sociais, em particular o Facebook, funcionam como um campo de treinamento para essa juventude politicamente inexperiente, mas conhecedora da mídia e como plataforma de divulgação dos protestos. Então, por um lado, você tem uma divulgação de conteúdo e conhecimento, né, de treinamento mesmo dessa juventude. A Shabab al-Facebook se tornou, assim, a agitadora de rua dos Shabi, as classes mais baixas que compõem a grande maioria da sociedade egípcia. Ó, interessante, tá? Grifar aqui. A Shabab al-Facebook se tornou, assim, a agitadora de rua dos Shabi e as classes mais baixas que compõem a grande maioria da sociedade egípcia. Foi por meio dessa interação com esses grupos, dos quais estão separados pela brecha digital, que a Shabab al-Facebook se transformou, com sucesso, no catalisador de um processo de uma mobilização em massa. Eu grifaria, tá? Daqui até massa. Cadê massa? Massa. Aqui. Se, por um lado, a mídia social desempenhava apenas um papel limitado e bem específico nesse processo, por outro, era determinante para a coesão do núcleo revolucionário inicial, em torno do qual vários anéis de participantes agrupar-se-iam progressivamente. Como vimos, nos levantes no Egito e o anterior, na Tunísia, foram celebrados na mídia como revoluções do Facebook, revoluções do Twitter ou revoluções Wiki. Esses rótulos ressaltam, com razão, o importante papel desempenhado pela internet e pelas mídias sociais como plataformas para a comunicação de protesto. Vou grifar aqui, então. Isso daqui. No entanto, ignoram o fato de que só um círculo limitado foi efetivamente mobilizado por essa mídia, em consequência dos baixos níveis de conexão à internet. Em 2011, somente 25% das famílias egípcias estavam conectadas, e só 4% dos adultos estavam no Facebook, e apenas um grupo minúsculo, 0,15% deles, tinham uma conta no Twitter. Olha que legal, porque aqui a gente já mostra uma coisa de que as aparências enganam, né? Olha que interessante. Mesmo hoje, com a democratização da internet, a gente tem um dado absurdo de, por exemplo, pessoas que usam o Twitter e quantas delas são, na verdade, bots, né? São coisas mecânicas de utilização de rede, por exemplo, que dá uma dimensão de que está tudo acontecendo, quando, na verdade, às vezes não. Como mostra o projeto de mídia Tahrir, que pesquisou o uso de mídia com mais de 1.000 manifestantes, principalmente da classe média, apenas uma fração dos que saíram às ruas foi mobilizada pelo Facebook e um número ainda menor pelo Twitter. Só 16% dos entrevistados no Cairo usavam Twitter, enquanto 42% usavam Facebook. Apesar de que, como Wilson e Dan pontuaram, eles faziam parte de uma amostra altamente conectada. E esse é o outro ponto, né? Então, é importante aqui pontuar, então, que uma amostra altamente conectada que foi feita. Para a grande massa de participantes do Levante Egípcio, a mobilização se deu via canais tradicionais, como comunicação oral e mídia de massa. Eu estou marcando aqui, eu marquei isso daqui, tá? Essas evidências nos pedem que tenhamos consciência do impacto limitado das mídias sociais como meio de mobilização durante a Revolução Egípcia. Mais positivamente, também nos convida a verificar a contribuição específica para o processo de mobilização daquele grupo em particular, para o qual a internet era, de fato, junto com a comunicação oral, o principal meio de mobilização, os chamados jovens do Facebook. E é nesse setor do movimento que o autor vai focar, ou seja, ele não nega que a grande massa foi mobilizada por fora. Porém, o objeto de análise dele, né, quem ele analisou, o que ele analisou, aonde ele estava inserido, inclusive enquanto participante militante, era nos chamados jovens do Facebook. E eu acho isso importante, né, porque ele traz pela primeira vez essa pontuação de pesquisas que indicam que a mobilização em massa não se deu pela internet. Como consequência, o relato proposto nesse capítulo é reconhecidamente limitado em sua cobertura e escopo. Antes de mais nada, concentra-se nos 18 dias do levante contra Hosni Mubarak, e não nas ondas de protesto posteriores, especificamente na preparação das manifestações e nos primeiros dias do levante.
não consideram as estratégias de comunicação da Irmandade Muçulmana ou dos sindicatos, por mais que ambos tenham sido decisivos para o sucesso da Revolução. Então, e aí é interessante, né, pensando, por exemplo, na Vânia Bambirra, no foquismo, nessa ideia de que se tem de que tudo aconteceu de uma forma só, ele está olhando e falando, ó, muita coisa estava acontecendo, eu estou olhando para isso. Mas, para a gente avaliar tudo, a gente tem tudo isso. O que eu estou avaliando é o impacto da internet dentro desses grupos que utilizavam a internet. Para a gente pensar a juventude brasileira é crucial, mas não para a gente pensar necessariamente a Revolução Brasileira. Não vai ser o fator determinante e não vai ser o único fator ainda que seja um dos principais. Por fim, não discuto o papel desempenhado pelos meios de comunicação de massa, em particular a Al Jazeera, que inclusive luta contra o sionismo do Estado de Israel, né, na Palestina. Apesar de ter cumprido um importante papel na mobilização de grandes setores da população para além da juventude de classe média conectada. E aí é isso, né? Juventude de classe média conectada. O capítulo começa analisando como o rígido controle do regime de Mubarak, do espaço público, antes da Revolução, obrigou os ativistas a recorrer à internet para compartilhar sua dissidência. Entre os vários blogs e sites ativistas, um papel de liderança foi desempenhado pela página do Facebook Kulena Khaled Said, que atuou como um site de condensação emocional para uma juventude do Facebook amplamente não politizada antes dos protestos. Além disso, serviu como plataforma de difusão para criar um sentido de antecipação e um ímpeto antes da precipitação material do movimento. Essa organização online inicial logo foi paralelizada por um intenso esforço do mundo real para agitar os Sha'ab, as classes populares. Então, são coisas que vão se somando, né? E isso é bem interessante e bem legal. Eu grifei do começo do parágrafo até aí, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, grifei tudo isso. Desde os primeiros dias da revolta, a comunicação face a face ultrapassou as mídias sociais como meio de escolha para o movimento. Na última sessão do capítulo, falo sobre o papel desempenhado pelo Twitter no Levante. Argumento que, comparado ao Facebook, ele teve um impacto mais limitado e esteve voltado principalmente a atrair a atenção externa, além de desempenhar um papel de canal de comunicação tática dentro da elite ativista. No entanto, esse meio foi visto por alguns ativistas como portador do risco do isolamento da sociedade egípcia dominante, retirando tempo do trabalho das ruas e de formas mais acessíveis de comunicação na internet. A gente tem que escolher onde atuar também, né? Deserto nas ruas, oásis na internet. É um pouco dessa análise que ele vai entrar para falar agora. As análises do papel da internet na Revolução Egípcia, em geral, ignoram o fato de que sua popularidade como veículo de organização de protestos foi uma consequência do forte policiamento do espaço público sob Mubarak. Então, não começa do nada, mas consequência do forte policiamento do espaço público sob Mubarak. Naturalmente, o autoritarismo do regime afetou todos os direitos civis e políticos básicos. Mas, das 3 liberdades democráticas, liberais fundamentais, expressão, associação e reunião, a mais reprimida foi possivelmente a última. De fato, sob Mubarak, foi permitida a existência de um punhado de partidos da oposição, incluindo o liberal El Wafd, o social-democrata Tagama e o nasserista El Karama. Embora tenham agido em grande parte como elementos decorativos do regime, haja vista que as eleições eram sistematicamente fraudadas. Então, existia essa participação, mas ela não queria dizer nada. Ou não queria dizer tanta coisa. Alguns jornais da oposição, incluindo Masri Al-Yum e El Shorouk, foram autorizados a operar, mesmo sendo alvos de constante assédio legal e com seus editores sujeitos a intimidações. O regime tolerou sem entusiasmo a existência deles, uma vez que alcançavam apenas setores limitados da população egípcia e, portanto, não ameaçavam a manutenção do consenso. O que o regime não podia tolerar eram manifestações públicas nas ruas, o que possibilitaria a criação de uma interação perigosa entre a comunidade ativista e as classes mais baixas. Para quem viu o que eu andei postando do Mark Fisher, ele pontua muito forte essa questão, né, de que uma das grandes coisas, inclusive da alteração do trabalho sobre o neoliberalismo, mas da importância do neoliberalismo para a acumulação do capital, é a separação dos indivíduos em indivíduos individualizados, indivíduos neoliberais, indivíduos sozinhos, indivíduos protagonistas da própria história e fazedores de si mesmo. Enquanto, quando se tomam as ruas e pensa-se o espaço público, ocorre uma interação perigosa, principalmente entre essa comunidade ativista e essas classes mais baixas. Tanto que hoje a gente tem boas pessoas de classe mais baixa que são referências no ativismo e na militância. As leis de estado de emergência mantidas quase sem interrupção durante o domínio de Mubarak no poder visavam especialmente ao direito da reunião no espaço público. A polícia secreta, o famoso Mukhabarat, era uma presença infame cuja existência fantasmagórica agia como um poderoso dissuador para todos aqueles que alimentavam a aversão ao regime.
O uso de tortura, violência, sequestros e às vezes assassinatos de oponentes políticos era do conhecimento geral da população. Ele está dando para a gente, então, um contexto do governo que estava e do que o governo fazia. A presença de informantes da polícia gerou um sentimento comum de desconfiança, mesmo entre parentes e amigos, uma experiência comum sobre um regime totalitário. No entanto, apesar de toda a tentativa do regime de silenciar a dissidência no espaço público, a próspera vida nas ruas e os densos laços sociais nas cidades egípcias deram lugar ao cultivo da oposição ao regime. As dezenas de milhares de cafeterias Awa no Cairo, em Alexandria e em outras grandes cidades forneceram uma infraestrutura difusa para alimentar a dissidência nas ruas. Não era incomum ouvir pessoas insultando Mubarak em conversas privadas, mas o medo de represálias policiais limitava a dissidência a locais e círculos privados ou semipúblicos muito específicos. A dissidência aberta na forma de manifestações públicas foi restrita a uma pequena comunidade de ativistas, blogueiros, políticos de oposição e trabalhadores de ONGs, com limitada conexão com a população em geral. O mesmo problema que a esquerda sofre aqui no Brasil. A manifestação média durante os anos Mubarak seria de algumas centenas de pessoas. Um local típico poderia ser a escadaria da entrada do Sindicato dos Jornalistas e outros sindicatos progressistas que atuavam como santuários de protestos. As pessoas se reuniam por alguns minutos, desdobravam uma faixa, gritavam algumas palavras de ordem para uma pequena audiência de transeuntes antes que a polícia chegasse para sufocar as pessoas num cordão de contenção apertado. Éramos vistos como loucos, relata Salizonei, 27 anos, formada em ciências políticas pela Universidade do Cairo, que frequentava regularmente essas manifestações. Olha os cientistas sociais aí. As pessoas não estavam entendendo por que fazíamos aquilo. Não estavam acreditando que fosse possível acabar com o regime de alguma forma. Mark Fisher, gente. Hypernormalization. Assistam. É o que eu tenho a dizer. A única grande exceção durante os anos 2000 foi a manifestação contra a guerra do Iraque, em fevereiro de 2003. Cerca de 40 mil pessoas, segundo cálculos otimistas, convergiram para a Praça Tahrir, mas logo foram dispersadas por policiais e gás lacrimogêneo. Apenas no fim dos anos 2000 é que uma série de greves e protestos trabalhistas, incluindo manifestações em frente ao parlamento, estabeleceria a base popular para um popular repertório de disputa, vou grifar aqui Chile, para pesquisar depois, que formou a Revolução de 2011. Tendo em mente essa falta de hospitalidade do espaço público, eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa, voltou já, sobre o Mubarak, podemos entender melhor as razões pelas quais a internet, em especial o Facebook, passaram a ser uma plataforma tão popular para incentivar dissensos contra o regime. Usando uma imagem reconhecidamente estereotipada, mas ainda assim adequada, pode-se dizer que o espaço público egípcio havia se tornado um deserto para grupos dissidentes, no qual eles poderiam ser facilmente identificados e se tornar alvos. A internet passou a ser um oásis difuso em que identidades da oposição poderiam se desenvolverem sem serem imediatamente esmagadas pelo Estado. Então você cria essa coisa de você pode criar um espaço com certa liberdade, pelo menos num primeiro momento. Na década de 2000, o setor de tecnologia da informação e da comunicação, TIC, experimentou um crescimento significativo no Egito. O Cairo testemunhou o aumento de startups na área web e o desenvolvimento de empresas de telefonias locais, incluindo Etisalat e Mobilil. Um homem se tornou o rosto desse Egito 2.0 com sua promessa de liberalização política. Ahmed Nazif, primeiro-ministro de 2004 até a Revolução e ex-ministro da Comunicação, se esforçou muito para melhorar a conectividade à internet. Entre 2005 e 2010, a taxa de alcance da internet subiu de 9% para 24% dos domicílios, ainda bastante baixa se comparada aos Estados Unidos, que havia atingido quase 80% em 2010, mas também subestimada graças ao uso intenso de cybercafés, International Telecommunications Union, de acordo com eles, pelos egípcios. Percebendo que não poderia efetivamente censurar a internet sem desencadear uma alavanche de reprovação de seus aliados ocidentais, o regime de Mubarak apresentou um grau relativo de liberdade online desfrutada pelos egípcios como prova de sua agenda de liberalização política. Ao deixar a internet relativamente aberta, o regime esperava manter o apoio da jovem classe média, a nova geração de egípcios que passou a ser conhecida como Shabab al-Facebook. A relativa leniência dos regimes em relação ao acesso à internet não foi isenta de riscos. A expansão das TIC treinou uma força de trabalho no uso de tecnologias de comunicação que poderiam se tornar uma arma perigosa nas mãos dos inimigos do regime. Inclusive, grande parte das pessoas que trabalham com internet, comunicação, essas coisas, tem vindo para a esquerda cada vez mais, né? Além disso, blogs e grupos do Facebook começaram a criar uma cultura de irreverência e anti-autoritarismo mais explosiva sob a pressão do sistema autoritário ou faraônico do governo do Egito. No fim dos anos 2000, blogueiros como Hossan al-Hamalawi, também conhecido como Arabawi, e Alaa Abdel Fattah começaram a atrair seguidores significativos com seus comentários cáusticos sobre a política egípcia.
Esses e outros blogueiros eram muitas vezes presos e perseguidos pela polícia. E o Partido Nacional Democrático de Mubarak até criou um comitê eletrônico especificamente para combater os ativistas da internet, enquanto outros blogueiros e usuários do Facebook eram pagos para postar mensagens pró-regime. Nada muito diferente do que fez o governo Bolsonaro, né? A gente está falando então aqui de uma máquina digital. Apesar da repressão ao ativismo digital, Nazif se vangloria da abertura de espaços limitados de dissidência na internet como consequência de suas políticas. Quando questionado em janeiro de 2009 por um grupo de ativistas da Universidade do Cairo, o primeiro-ministro respondeu de forma irônica que os manifestantes ali eram os mesmos jovens que usavam a internet para expressar suas opiniões. Os ativistas do Cairo fizeram parte do Grupo 6 de Abril, que liderou as experimentações do uso da internet como plataforma de mobilização de protestos. O grupo era composto, sobretudo, por jovens do Cairo e da Alexandria de classe média, liderados pelo jovem engenheiro civil Ahmed Maher. Muitos deles se uniram ao grupo por desilusão com o Kifaya, Basta, um movimento formado em 2005 para exigir o fim do regime de Mubarak, mas que mostrava desacordo em relação aos problemas econômicos mais candentes para a maioria da população. Para resolver essa questão, o novo movimento 6 de Abril tentou estabelecer contatos com o movimento trabalhista. O nome do grupo foi inspirado na data de uma greve de trabalhadores têxteis em Mahala, El Cobra, uma cidade industrial no delta do Nilo, com a qual os militantes expressavam solidariedade pedindo uma greve geral nacional em 6 de abril de 2008. O evento foi divulgado na página do Facebook do 6 de abril e organizada como um flash mob. Os apoiadores foram convidados a vestir roupas pretas e a se alinhar nas ruas de costas para o trânsito para expressar sua indignação com o regime. A greve em Mahala El Cobra foi brutalmente reprimida pela polícia, com um morto e centenas de feridos, enquanto a manifestação de apoio no Cairo teve um grau limitado de êxito. Mas o regime dessa vez tomou conhecimento e prendeu Isra Abdel Fattah, administradora da página do Facebook do 6 de abril, que passou a ser conhecida na mídia egípcia como garota do Facebook. O fato acrescentou um repertório de práticas de protesto que se aglutinavam paulatinamente em torno de uma identidade revolucionária comum, como resumido por Noor Ayman Noor, filho ativista de uma figura de destaque da oposição e ex-candidato à presidência, Ayman Noor. 2 pontos. O 6 de abril estabeleceu bases para o fato de que era possível organizar grandes protestos online. Kifaya estabeleceu bases para o fato de que era possível ir às ruas e dizer Kifaya Mubarak, basta de Mubarak. O dia 25 de janeiro não aconteceu da noite para o dia, foram anos de coisa acumulando, de pessoas solidificando coisas. Cadê? O melhor exemplo disso é que em 25 de janeiro, muitas das canções que entoávamos eram aquelas que vínhamos entoando em manifestações anteriores. Tudo é um acúmulo, nada acontece da noite pro dia. Grande frase, diga-se de passagem. E aí, foi nesse repertório de contenção estabelecido, não apenas na disponibilidade de poderosas tecnologias de comunicação, que foram dadas as condições para a Revolução Egípcia. Bom, gente, por hoje é só, tá? Agora, ao final do episódio, né, eu acho importante situar vocês, inclusive, disso, que provavelmente tanto esses 2 episódios, né, os dessa semana, como os próximos 2 serão mais curtos, tá? Estou passando por alguns problemas familiares e não estarei em São Paulo nos próximos dias, então não vou ter essa possibilidade. E agora, como eu tô tendo muita coisa para adiantar, eu não consigo ficar me estendendo aqui para deixar realmente o material denso e profundo para vocês, beleza? Eu tô aqui correndo para adiantar muita coisa para conseguir fazer isso, beleza? Tá tudo bem, né? Agradeço se puderem mandar aí boas energias, boas forças, ou se puder fortalecer a caverna, né? Só curtir aqui, já tá de bom tamanho, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais, um grande beijo, tchau!